humanidade, bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Olá, meus amigos, minhas amigas, nossos irmãos que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança. Bom dia! Um excelente sábado a todos. Nós somos a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília e eu, Ana Paula Barbalho, estou como vice-presidente e hoje tenho a honra de apresentar o nosso programa de Justiça e Paz, entrevistando o Padre Hernani, nosso diretor espiritual, membro da comissão, é claro, e também uma memória viva da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que completa aniversário nessa sexta-feira, ontem que passou, e por isso trazemos um programa especial dedicado essencialmente à nossa comissão e também trazendo outros elementos importantes que serão o nosso segundo bloco, que são 3 profetas da igreja que nos deixaram nessa data de 27 de agosto e também são o tema de nossa programação nesse especial deste sábado. Padre Hernani, seja muito bem-vindo, seja acolhido nesse nosso programa de Justiça e Paz, você que é uma memória viva dessa luta pela implementação das comissões de Justiça e Paz. Seja bem-vindo neste sábado. Obrigado, Ana Paula. Uma saudação muito fraterna aos ouvintes da Rádio Nova Aliança. É um prazer estar aqui para apresentar um pouquinho do que foi e que tem sido a Comissão Justiça e Paz, Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, que nasceu no Concílio Vaticano II, que aconteceu na Igreja entre 1962 e 65. E no documento, Ana Paula, que fala sobre a Igreja no mundo de hoje, há uma afirmação dos bispos todos reunidos em assembleia conciliar, que diz o seguinte: considerando a imensidade de sofrimentos que atormentam ainda hoje a maior parte do gênero humano, para fomentar em toda parte a justiça e o amor de Cristo para com os pobres, o Concílio Vaticano II julga muito oportuna a criação de um organismo da Igreja Universal com o fim de despertar a comunidade católica para a promoção do desenvolvimento dos países empobrecidos e da justiça entre as nações. Foi daí que surgiu a ideia de Paulo VI de criar a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz
logo no ano seguinte ao término do concílio, em 1966. Eu acho que essa é uma história que poucas pessoas conhecem, Padre Hernani. Também poucas pessoas sabem que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ela é um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não é verdade? Verdade, mas eu gostaria de dar alguns passos ainda nessa pequena história para melhor entendermos. Em 1966, o Papa Paulo VI, que deu continuidade ao Concílio Vaticano II, criou dois órgãos muito importantes. Primeiro, o Conselho dos Leigos, e segundo, a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz. E o Paulo VI colocou no documento como objetivo a criação da Pontifícia despertar no povo de Deus a consciência dos seus deveres da hora presente, suscitar a tomada de consciência para promover o progresso dos países em via de desenvolvimento e encorajar a instauração da justiça. Criou a Comissão Pontifícia Mundial. Logo depois, no ano seguinte, ele, né, enviou um documento para todos os cristãos chamado Popular Progresso, Progresso dos Povos, em que ele pede às conferências episcopais que criem nos seus respectivos países a Comissão Nacional de Justiça e Paz. Daí a sua pergunta. Logo em 67, que a Igreja do Brasil criou a Pontifícia Comissão pela CNBB, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção de alguns personagens que fizeram parte dessa comissão, que depois, inclusive, foram para a Comissão Pontifícia, convidados a fazer parte da Comissão Pontifícia. Por exemplo, Tristão de Ataíde, o seu Ambrosio Lima, que é um dos maiores escritores do tempo, né? Cândido Mendes, depois reitor da Universidade Cândido Mendes, né? Tibor Sulik, que era operário, que chegou a ser da Comissão Internacional da JOC, Juventude Operária Católica. Ele era da Comissão de Justiça e Paz. Marina Bandeira, que era secretária da Comissão Brasileira e foi a motivadora de todas as comissões regionais e diocesanas a partir deste momento da criação da CNBB, né? Eu estava querendo criar um contexto para melhor entendermos que, em 1986, então, a Arquidiocese de Brasília, né, criou a sua comissão sobre a motivação, presença e incentivo do cardeal, então, Dom José Freire Falcão. Agora, eu vinha do Recife para Brasília e já fazia parte da Comissão de Justiça e Paz em Brasília, em Recife, onde eu trabalhei com o Helder Câmara, que participava de todas as nossas reuniões, né, lá em Recife, né? E em Recife foi criado também logo no começo dos anos 70, né? E em Recife eu tinha experiência de dois objetivos principais daquele momento da ditadura dura, né? Primeiro, acompanhar as famílias dos presos políticos, visitar os presos políticos nas cadeias. Segundo, os conflitos de terra, acompanhar, através dos juristas, os conflitos de terra na periferia do Recife. Eu vinha já com experiência quando vim para Brasília em 1987, 86, quando foi criada a comissão aqui em Brasília. Não é à toa que dizem que o senhor realmente é a memória viva. Eu acho que não tem ninguém que esteja há tanto tempo na Comissão de Justiça e Paz de Brasília como o senhor. E já deve ter visto muita gente passar por aqui. Conta um pouco da sua experiência, Padre Hernani. Por exemplo, o primeiro presidente, na minha opinião, é um dos personagens significativos da Comissão de Brasília. É o juiz chamado... foge o nome agora. Sebastião Rios. Sebastião Rios tem um papel muito importante, porque logo depois que foi criada a comissão, surgiu um problema muito grave aqui em Brasília, que foi o despejo da quadra 110 Norte, em que muitas famílias ficaram
totalmente desabrigadas. E a comissão teve que enfrentar isso com muita garra. Conseguimos a ajuda da Igreja Nossa Senhora das Graças da Asa Norte, dos padres vicentinos de São Vicente de Paulo, para levar todas essas famílias para o salão da paróquia, e a comissão ficou com o tratamento jurídico, com advogados. Nós fizemos, Sebastião Rios, um jornalista da comissão, e eu fomos até o governador, que é José Aparecido, levar a posição, o que nós podíamos fazer em prol dessas famílias despejadas da 110 Norte. Né? Foi o primeiro teste para a Comissão de Justiça e Paz. Finalmente, eles ficaram 10 meses nesse salão da Igreja Nossa Senhora das Graças. Depois nós conseguimos uma verba e compramos um terreno lá perto de Planaltina, Vila Esperança, e eles então fizeram seus barracos, as suas casas, e estão ainda lá na Vila Esperança, perto lá de Planaltina. Foi a primeira ação significativa da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Gente, que história emocionante, Padre Hernandes. Você vê que ainda hoje se luta contra os despejos, não é verdade? Durante a pandemia, haviam despejos e o governo, mesmo com uma ordem de Tribunal Superior não permitindo nenhum tipo de despejo, ocorreram muitos despejos aqui no Distrito Federal. E olha que história bonita de luta da Comissão de Justiça e Paz, de reação de toda a comunidade católica, né, contra uma situação tão grave como essa de um despejo de famílias. Exatamente. E eles sempre agradecem à Comissão de Justiça e Paz. De vez em quando, a líder lá da Vila Esperança pedia para participar da comissão, para trazer notícias da caminhada daquele povo que tinha sido despejado da 110 Norte. Agora, antes de entrar em outros aspectos, outras experiências, eu gostaria de citar o Estatuto da Comissão de Brasília. Só o objetivo. No artigo 3º diz o seguinte: a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal tem por missão contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana, veja aí, a 110 Norte, à luz da ética social, com vistas à construção de uma sociedade solidária, democrática, fundada na promoção da justiça e da paz, segundo o Evangelho e o ensino social da Igreja. Esse é o objetivo que está no Estatuto, legalizado com a aprovação da Arquidiocese de Brasília, do então Dom José Freire Falcão. Agora, eu gostaria também de dizer que nós refletimos muito no início com quais seriam os critérios para participar da comissão. E no Estatuto estão 4 critérios fundamentais. Quem pode, quem deve participar da comissão. Primeiro, experiência de ação no campo social, com pessoas que pudessem colaborar no conjunto. Segundo, aceitação dos critérios do Estatuto. Terceiro, compromisso e sensibilidade para a ação social da Igreja. Quarto, ser apresentado por um dos membros da comissão já integrante, porque aí nós teríamos a certeza de que seriam pessoas que respondiam a esses critérios. Só para dizer, interessante, né? Super interessante e também, assim, que missão, né? Tem que ter, a pessoa tem que realmente ter um compromisso com os princípios da Comissão de Justiça e Paz, e que, na verdade, deveriam ser os princípios de todos os cristãos. Se a gente for refletir ao longo do tempo, é uma missão de todo cristão atender a esse chamado, né? Essa vocação de fé pautada no Evangelho. Essa é uma das coisas importantes de serem ditas também aqui nesse programa de hoje. O ensino social da Igreja, agora com o Papa Francisco, então, nós temos panos para as mangas. Nós tínhamos na comissão, no início, reuniões semanais. Depois, então, as reuniões foram só de 2 em 2 semanas, né? Então, começávamos a ter algumas experiências. Por exemplo, experiência de formação para a justiça social ou para o ensino social da Igreja. Fizemos algumas experiências em Taguatinga,
em Sobradinho, em que participavam os cristãos que quisessem. A gente fazia a apresentação do ensino social da igreja, né? Depois, então, começamos o que nós chamamos hoje ainda Conversas de Justiça e Paz, uma vez por mês, aberta ao público, no Salão da Cúria, aqui de Brasília, ao lado da Catedral, muitas vezes com a presença de 100, 120 pessoas, temas de atualidade, ou, conforme Dom Sérgio, nos momentos fortes da liturgia, ele mesmo apresentava. Por exemplo, apresentava a Páscoa, ou apresentava o Natal, né? No Natal, nós tínhamos também um almoço para os pobres da cidade. Convidávamos o povo da rua para o almoço, uma missa na catedral, depois um almoço oferecido pela Comissão de Paz ao povo de rua, né? Todas são experiências que estão na nossa história comemorada nesses dias, nesse dia anterior aqui em Brasília. Depois poderíamos, como eu disse que Papa Francisco trouxe para nós um ensino social da igreja muito claro e sólido. Acho que você sabe, e os nossos ouvintes sabem, que o Papa Francisco tem uma prioridade muito especial, valoriza muito o que eles chamam movimentos populares. Ele já dedicou 3 encontros internacionais aos representantes dos movimentos populares, em que ele chega a resumir em 3 preocupações centrais, 3 T's: teto, terra e trabalho. Então, a comissão, a partir desses encontros, desses documentos, começou a reunir em Brasília pessoas que tinham preocupação com a terra, aqui em Brasília, muita gente que realmente procura terra para morar, né, para fazer sua casa, trabalho, naturalmente, por meio dos sindicatos, e teto, terra e trabalho. E teto, naturalmente. Terra, teto e trabalho, né? Então, convidamos esse pessoal para uma reunião e fizemos uma conversa de justiça e paz com a presença do cardeal Sérgio, né, na Cúria, sobre esses 3 temas: teto, terra e trabalho, né? Outra experiência me parece muito interessante, que nós temos diálogo com os movimentos sociais das áreas, das respectivas áreas. A gente percebe sempre que a comissão está atuando de uma forma até a mediar conflitos, antecipar muitas vezes os conflitos, trazer para uma mesa de negociação forças sociais que muitas vezes têm pesos diferentes, né? Atuam de maneira diferente em cada uma das esferas. Então, esse papel conciliador também é um papel muito importante, porque aproveita uma parte da formação cristã da igreja, dos cristãos leigos, para colocar em prol da paz social. E, com certeza, o senhor deve ter... Esse é o próximo ponto que eu gostaria de insistir. Olha, superação de conflitos. Fomos muito procurados por sindicatos, por grupos das cidades satélites mais pobres, etc., para realmente busca de superação de conflitos. E segundo, mediação com esses movimentos populares que já existem aqui nas cidades satélites, né? Fizemos, inclusive, um estudo, a comissão, com auxílio de um especialista da comissão, sobre quais são os grandes problemas, os maiores desafios das cidades satélites. Isso está publicado, temos a publicação. Hoje mesmo, revisando meus textos, encontrei esse texto do estudo, que depois até Dom Paulo, o atual, será cardeal agora, nessa quinta-feira, ele nos pediu também um estudo sobre o maior desafio do Distrito Federal. Nós já tínhamos esse estudo e só atualizávamos para o momento de hoje, né? Essa lembrança também de Dom Paulo sendo ordenado cardeal é uma memória importante de ser registrada aqui no programa, os nossos votos de que seja um cardinalato exitoso, cheio de paz, com muita transparência de amor, né, nesse processo de guia da sua população de Brasília, da população até do Brasil,
por que não dizer, e da própria igreja, a contribuição para a igreja como cardeal. É para nós um motivo de grande alegria e grande orgulho, nós da comissão, fazer essa parabenização, esse carinho especial a Dom Paulo. E a gente sabe também o quanto o trabalho, o quanto da trajetória que se percorre, né, um caminho longo até chegar a esse momento do cardinalato, e que seja muito exitoso, que seja repleto de bênçãos de Deus nesse momento dessa transição de arcebispo para cardeal. Muito bem. Tivemos uma reunião com ele, toda a comissão. Não sei se Sim, todos puderam ir, mas já tivemos reunião com ele, e ele aprovou e motivou o trabalho da comissão. Inclusive, outra coisa também, outra ação da comissão, esse programa semanal da Rádio Nova Aliança, que ele incentivou bastante e disse claramente para toda a comissão: eu quero que vocês continuem com esse programa. Pode dizer para a rádio que sou eu que estou pedindo que vocês continuem com esse programa na Rádio Nova Aliança. e Né? isso também é muito interessante de ver como, ao longo do tempo, a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, ela foi se engajando nesse processo de comunicação, né? De comunicação, além da defesa dos movimentos sociais, uma comunicação estruturada em rede, não só pela Rádio Nova Aliança, mas também com outras rádios e redes sociais, a TV comunitária. Nós temos aí um papel de comunicação de massa que leva essa informação, essa doutrina social da igreja para diferentes âmbitos, com diferentes enfoques também, trazendo essa atualidade da conversa do que está acontecendo no Brasil e em Brasília, para a discussão dos cristãos leigos nas suas paróquias. É um papel de comunicação, e acho que hoje a nossa atuação ela é muito forte nessa questão da comunicação. O senhor bem lembrou dessa reunião que nós tivemos com Dom Paulo, onde ele reafirmou não só gostar do programa, muito obrigada pela sua audiência, Dom Paulo, gostar do programa e valorizar tudo aquilo que nós discutimos no programa. Para a gente é motivo de muito orgulho, de um carinho muito especial que nós temos também pelo Dom Paulo, que demonstrou ter carinho especial também por nós, né? Nosso programa aos sábados pela manhã, 11 horas da manhã, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, que está aí retransmitindo nosso programa nas ondas do rádio e nossas outras afiliadas, nossas redes sociais também. Se você quer nos ver, você quer saber como é o nosso rostinho, você pode chegar nas nossas redes sociais, que o programa é retransmitido simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube, e você pode ver o rostinho dos membros e dos convidados do programa de Justiça e Paz, que é reproduzido aos sábados. É muito importante também termos presente que normalmente os programas são sobre temas da atualidade, mas sempre tem uma reflexão bíblica para dar uma luz da palavra de Deus a esse tema ou a essa temática estudada durante a programação. É importante dizer isso mesmo, que é como se fosse uma linha que vai costurando vários elementos, mas sempre guiado pela doutrina social da igreja, sempre guiado pelo ensinamento do evangelho. É um programa também que promove para o cristão essa reflexão ativa da presença do evangelho no seu dia a dia. Fala um pouco sobre isso para a gente, Padre Hernani. Gostaria só de lembrar que eu acho que estamos num momento essencial, que a Bíblia chama Kairos, momento de Deus, para a comissão, porque o período da pandemia, os 2 anos mais graves da pandemia, não terminou ainda, mas foi um momento muito difícil. E agora acho que nós temos a ocasião de retomar essa questão da Comissão de Justiça e Paz. Inclusive, nós temos uma sala na Cúria, né, onde está todo o nosso arquivo, né? Inclusive, temos um telefone, que não só o programa da Rádio Nova Aliança, mas também o telefone pode ser instrumento de comunicação. Seguramente vamos ter uma nova secretária, porque durante a pandemia era mais difícil, mas esperamos que tenhamos uma nova secretária que possa também atender a essas questões.
né? A gente E me atende. parece, Perdão, desculpa, Padre Hernani. Só você falou da secretária. É bom lembrar que a gente atende presencialmente as pessoas e nos reunimos presencialmente com as pessoas. Estamos retomando esse processo agora e levamos, então, os cristãos que têm dificuldades, que pedem a nossa ajuda lá para a Cúria, né? A nossa sala lá na Cúria. É uma boa lembrança essa sala, realmente. eu gostaria também de lembrar que os membros da comissão também já escreveram alguns artigos no Correio Brasiliense. E também elaboramos algumas notas sobre temáticas de apelo imediato de justiça e paz, né? Estou lembrando também que todos são aspectos de comunicação, né? É importante, a gente tem um site www.comissãojustiçaepazdf.org.br. Esse site, ele publica os nossos artigos também, né? Reproduz os artigos que foram publicados em outros veículos e traz notícias da arquidiocese também. Então, quem quiser conhecer mais, perdão, www.comissãojustiçaepazdf.org.br. Padre Hernani, o tempo voa e o nosso primeiro bloco já acabou, Padre Hernani. A gente pode falar mais uns 2, 3 minutinhos. Os profetas. E vamos falar no segundo bloco dos profetas. Então, se você está nos ouvindo pela Rádio Nova Aliança, o segundo bloco do nosso programa vai ser sobre os profetas da Igreja, que tem uma estreita conexão com a Comissão Justiça e Paz e cujo aniversário de falecimento é o mesmo do aniversário da nossa comissão. Se você está conosco, permaneça conosco. Antes do segundo bloco, vem o Evangelho comentado por Simone Furquim, que também nos auxilia a essa reflexão e a essa conexão do texto bíblico com os temas que nós trazemos no nosso programa de Justiça e Paz. Fique conosco, não saia daí, e no segundo bloco nós voltamos com mais temas para você e trazendo esses 3 grandes profetas da igreja que o Padre Hernani fez um compilado para a gente aprender mais durante esse nosso programa de Justiça e Paz. Fique conosco, nos vemos depois do intervalo da rádio. Só um minutinho, a gente já volta. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos colocar uma musiquinha enquanto passamos de um bloco para o outro. De toda maneira, fique com a gente. Comissão Justiça e Paz de Brasília, o nosso programa de Justiça e Paz. Sábado, às 11 horas da manhã, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra de Cristo Jesus, o Deus da cruz, libertador. Nossos olhos se enchem de luz e o pão dos pobres tem mais sabor. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É o Evangelho de Deus Salvador.
Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 25, 14 a 30. É conhecida como parábola dos talentos. Jesus fala por meio de parábolas, pois ajuda-nos a entender como devemos construir o reino dos céus. No tempo de Jesus, o talento era a maior medida de valor econômico, e o que é tão valioso assim que deve fazer render mais ainda. A chave de leitura está na advertência que o proprietário, o senhor dos talentos, faz. Ele vai dizer: todo aquele que tem o talento, será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor entregou para cada servo os talentos conforme a capacidade de cada um. Quando retornou, este senhor não os pegou de volta. Os talentos passaram a ser daqueles que fizeram render. O evangelista entendeu que esse senhor que viaja para o estrangeiro é o próprio Jesus que viaja, fazendo referência à Páscoa, e que vai voltar, ou seja, parousia. Mas antes confia a seus servos, os seus seguidores, os cristãos ou a igreja, os dons para o crescimento do reino. Os talentos são os sinais do reino que devem crescer. Para que isso aconteça, a atitude dos seguidores deve ser uma atitude ativa. O Senhor não pegou o talento de volta, ou seja, entende-se que os sinais do reino devem ser vividos neste mundo e deve ser vivido em abundância. Todo aquele que tem talento será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, viver os sinais do reino é festejar com o Senhor. Porém, o terceiro servo não compreendeu e devolve o talento. O terceiro servo vai dizer: aqui tens o teu talento. A sua incompreensão levou-o a ficar fora da festa. O terceiro servo não quis viver os sinais do reino por medo do Senhor. Mas o que é este medo? Seria a ideia errada que ele tinha sobre o Senhor? Muitas vezes, também nós vivemos uma teologia do medo. O medo nos cega e nos paralisa. O medo não constrói. Quantas pessoas vivem com medo do castigo de Deus? Quantas pessoas vão à missa ou ao culto, seguem as doutrinas da sua igreja por medo de ir para o inferno ou de sofrer aqui um castigo de Deus? A teologia do medo não constrói os sinais do reino, pois não ajuda a enxergar que Deus é a graça, é graça. A teologia da graça nos faz compreender e assumir nossa responsabilidade como cristãos, pois tudo é dom gratuito de Deus, como nos ensinou São Francisco de Assis. À luz da parábola, possamos ser servos fiéis, acolher os dons que Deus nos dá e fazer render esses dons para construir um mundo melhor, que é o sinal do reino. Hoje, mais do que nunca, precisamos fazer acontecer o reino de Deus aqui na terra. Como? Ouvindo os clamores daqueles que não têm terra, teto, trabalho, ouvir e lutar com eles para que alcance os seus direitos plenos. Estes são os talentos que vão se multiplicar e construir os sinais do reino de Deus aqui entre nós. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs ouvintes da Rádio Nova Aliança. Voltamos com o nosso programa de Justiça e Paz. Você acaba de acompanhar a maravilhosa reflexão de Simone Furquim sobre o Evangelho e a correlação com os nossos aspectos da vida cotidiana. Eu sou Ana Paula Barbalho, sou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília.
hoje apresentando o nosso programa de Justiça e Paz, que recebe o Padre Hernani, nosso diretor espiritual, e também uma memória viva da Comissão Justiça e Paz. Se você perdeu o início do programa, vá até as nossas redes sociais e assista o primeiro bloco, porque foi maravilhoso. O Padre Hernani trouxe uma coletânea de experiências e de história da nossa comissão, de quem acompanhou desde o seu início a Comissão Justiça e Paz. Muito lindos relatos, muitas histórias maravilhosas e uma memória do que é a Comissão de Justiça e Paz, dos seus objetivos, para que foi criada, como foi criada e a partir da própria ordem papal, da replicação das comissões de Justiça e Paz pelo mundo inteiro. No nosso segundo bloco, nós vamos falar de um tema muito interessante, que são os 3 profetas da Igreja, que têm o aniversário de falecimento na data de criação da Comissão de Justiça e Paz. Padre Hernani, o senhor tem toda a liberdade agora de nos brindar com esse conhecimento que eu sei que o senhor está trazendo para a gente, de uma forma muito estruturada e muito competente, como tudo que o senhor faz. Por favor. Obrigado, Ana Paula. Prezados ouvintes, com alegria eu falo desses 3 profetas. Aliás, a Igreja do Brasil tem muitos profetas. Eu agradeço a Deus ter vivido num momento da Igreja que realmente o Concílio Vaticano II conseguiu preparar bispos muito expressivos para a Igreja do Brasil. E os 3 a que queremos nos referir hoje são nada mais, nada menos do que Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom José Maria Pires. Os 3 têm referência no dia 27 de agosto. Né? E eu convivi muito tempo com Dom Helder Câmara, durante 19 anos. Fui até vigário episcopal, fui coordenador da pastoral de Olinda e Recife com Dom Helder Câmara. Né? Fui aluno de Dom Luciano Mendes de Almeida durante o tempo de estudo em Roma. Né? Eu conheci Dom Luciano e trabalhei com ele na CNBB. Dom José Maria Pires, eu não convivi diretamente, mas era vizinho lá de Recife, João Pessoa, e tínhamos muito contato com ele durante o período em que eu trabalhei na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, gostaria de destacar alguns pontos desses 3 profetas que podem nos ajudar a caminhar com a Igreja no momento atual. Né? Temos profetas de hoje, mas temos modelos de profetas que foram muito significativos para o hoje da Igreja. Dom Helder Câmara. Gostaria de chamar a atenção de 3 aspectos fundamentais de Dom Helder Câmara. Apenas 3, são muitos. Primeiro, ele é o criador da CNBB, o incentivador. Ele foi quem levou ao então secretário de Estado do Vaticano, depois Paulo VI e hoje São Paulo VI. Dom Helder levou a ideia da Igreja no Brasil em 1950 ao secretário de Estado, João Batista Bottini, hoje São Paulo VI, né? A ideia de uma conferência episcopal. E a motivação do Dom Helder era o seguinte: nós temos um país grande, com muitas diferenças, precisamos de uma conferência episcopal para dar a unidade ao trabalho da Igreja. Daí nasceu a CNBB em 1952. E Dom Helder foi secretário da conferência durante 12 anos, praticamente durante um período importante, tanto da Igreja como da realidade brasileira. Da Igreja, porque era o pós-concílio, e da realidade brasileira, vivíamos em tempo de ditadura militar. Né? E tem um papel muito importante como porta-voz daqueles que buscavam a democracia. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, Dom Helder era um homem pobre e para os pobres. O Papa João Paulo II, quando esteve em Recife, o Papa João Paulo II, quando esteve no Recife, em público ele apresentou Dom Helder, todo mundo já conhecia, mas apresentou Dom Helder Câmara, irmão dos pobres e meu irmão, dizia ele. Né? Então, eu poderia contar muitos fatos da vida de Dom Helder nesse campo.
Ele é assinante daquele pacto das catacumbas feita pelos bispos que tinham opção pelos pobres no final do Concílio Vaticano II. Por isso, ele deixou o Palácio Episcopal e foi morar na sacristia de uma igreja. Né? Que exemplo! A sacristia da Igreja das Fronteiras, em que ele adaptou o quarto e uma sala para receber o povo. Né? Então, me parece que esse segundo aspecto é fundamental na vida do Dom Helder. Terceiro, não menos importante, quando Dom Helder, cearense de origem, foi para o Rio de Janeiro, o cardeal do Rio de Janeiro o convidou para ser presidente da Ação Católica. No começo, a Ação Católica Geral, depois a Ação Católica Especializada. Então, Dom Helder era o bispo dos leigos. A Ação Católica Especializada era JEC, JAC, JUC, ou melhor, JAC, Juventude Agrária, JEC, Juventude Estudantil, JOC, Juventude Operária, JUC, Juventude Universitária, JUC, Juventude Independente, os profissionais. Ele, então, era o presidente dos movimentos dos leigos. Então, sintetizava em 3 pontos: a questão da colegialidade episcopal, a questão dos pobres, da justiça e da paz, e terceiro, uma prioridade especial aos leigos. Para não ficar muito longo, Dom Luciano Mendes de Almeida. Aí eu caracterizaria 3 pontos. Ele foi meu diretor e com ele eu trabalhei muitos anos na CNBB. Eu vim para Brasília para ser assessor da CNBB, convidado por ele, por Dom Luciano Mendes de Almeida, do Recife para Brasília. Eu diria que o Dom Luciano está em processo de beatificação, como o Dom Helder também. É um santo. Aí eu podia contar também muitos fatos. Só de humor, para não ficar tão pesado. Um dia ele chega para mim e diz: Hernani, me arranja uma calça. Você tem uma calça sobrando? Por quê, Dom Luciano? Para quê? Porque um pobre marcou horário para pedir uma calça e eu só tenho a minha. Você me arranja uma calça para... É de humor, mas mostra também o desapego, entendeu? Para não ficar tão pesado o programa. Outro ponto que eu também gostaria de insistir no Luciano, além dessa questão de ser pobre, espiritual, a disponibilidade a todo momento para qualquer pessoa. Ele estava sempre disponível. Inclusive, o colega dele me disse que ele colocava o de estudante na frente da carteira de trabalho. Estou disponível para você a qualquer momento. E ele continuou isso até o final da vida. A disponibilidade, a generosidade. E para não ficar muito longo, eu entro logo em José Maria Pires. José Maria Pires, arcebispo de João Pessoa. Durante o concílio, ele era bispo no interior de Minas Gerais. Como arcebispo de João Pessoa, ele ficou muito ligado ao Dom Helder. Interessante é que, no começo, diziam que Dom José Maria Pires tem uma tendência conservadora. Aí, quando diziam isso para Dom Helder brincava e dizia: mas o Espírito Santo vai mudar a cabeça desse negro, porque no Nordeste ele vai ter apelos fundamentais. Negro, ele assumia a sua negritude com muita ousadia e com muita alegria. Ele era considerado o zumbi, ou alguns chamavam de o Pelé dos bispos, porque ele era negro e assumia com muita alegria a negritude. Né? E ele realmente passou por uma conversão no Nordeste sensível aos problemas mais desafiantes da Paraíba, na questão, sobretudo, rural, dos camponeses. Né? Então, eu chamaria atenção para a questão da simplicidade. Ele falava com uma linguagem que todo mundo entendia, simples. Assumia a negritude e tinha realmente uma linguagem popular. Para não ficar muito longo, Ana Paula, eu acho que essa síntese já dá para dar uma ideia desses 3 profetas, entre os tantos outros que nós temos na nossa Igreja do Brasil, graças ao Espírito Santo e graças ao Concílio Vaticano II, que os preparou para colocar em prática os grandes ensinamentos do Concílio Vaticano II
que o Papa João XXIII, que iniciou o concílio, ele dizia que é um momento de aggiornamento. Italiano quer dizer colocar a igreja em dia com o momento atual, né? E esses 3 bispos colocavam a igreja em dia com o momento atual. Eu achei fantástico um poder de síntese, porque cada um desses 3 são um universo. Tem alguns fatos curiosos, por exemplo, Dom Helder Câmara foi o brasileiro que foi mais indicado a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não é isso mesmo? Ele foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelo combate à ditadura e às torturas no Brasil. Então, Os profetas normalmente sofrem muito. com certeza. No Antigo Testamento já dizem, não são entendidos, mas eu quis colocar mais aspectos positivos, mas se eu fosse colocar o sofrimento de cada um deles, teria realmente uma essa. Ele dizia, eu não vou apelar para ninguém. Dizem que foi indicado, mas não vai depender de mim. Durante a ditadura, os 3 tiveram um papel muito importante em defesa da democracia e em defesa dos pobres, em defesa dos presos políticos, né? Isso. Agora, Noel, em plena ditadura, ele ficou sem falar para os meios de comunicação por proibição da ditadura durante 5 anos. Não podia falar para os meios de comunicação. No dia em que ele foi liberado, a frase que saiu no Jornal do Brasil, em letras garrafais, era a frase dele: quanto mais escura a madrugada, quanto mais escura a noite, mais carrega em si a madrugada. Quanto mais escura a noite, mais carrega em si a madrugada. Eu acho que é uma frase expressiva de Dom Helder Câmara. É uma luta constante, né? Inclusive nessa questão da disputa do Prêmio Nobel, o próprio presidente da República, na época era o Médici, ele instrui o embaixador brasileiro para impedir que o prêmio fosse concedido se ele ganhasse, né? Então ele teve uma campanha intensa do regime militar para que ele não fosse agraciado com esse Prêmio Nobel da Paz. É porque ele realmente se opunha ao regime militar, né? Foi um líder contra o autoritarismo e a favor dos direitos humanos. Nos seus escritos, ele deixa um livro que ele organiza, mostrando essa questão de como aconteceram esses processos de violações dos direitos humanos. E vendo tudo que Helder Câmara viu, Dom Helder Câmara viu, ele era um árduo defensor da não violência, da paz. Então, a gente sabe também que muitas vezes, quando a gente vê essas injustiças no mundo, tem muitas maneiras de você lutar. E escolher as maneiras certas também é um triunfo, né? Também é uma forma de tornar o mundo melhor, dependendo de como você escolhe como lutar. E no caso de Dom Helder Câmara, eu acho que a escolha pela não violência é algo muito marcante. Você falou também de Dom José Maria Pires, ele deixa livros extremamente importantes, você falou do orgulho dele de ser negro, né, de ser afro-brasileiro, e ele deixa livros importantes nesse registro dessa afro-brasilidade, no momento em que o Brasil ainda não assumia o seu racismo estrutural, não existia ainda a discussão desse racismo estrutural. Ele deixa livros que denunciam esse processo de racismo estrutural, ainda que não use o nome racismo estrutural, né? Mas traz para a discussão de uma maneira muito lúcida, muito vivaz, muito contundente, essa questão dos escravizados, né, brasileiros, vieram escravizados de África, da cultura religiosa afro-brasileira. Então, assim, muito importante. E no caso de Dom Luciano Mendes de Almeida, acho que dois elementos, um elemento de formação dos leigos e da multiplicação de serviços e casas de atendimento a quem precisa, idosos, crianças, pessoas jovens, homens do campo, dependente químico, pessoa carente.
essa disponibilidade se transformava também em ação. É algo importante para o cristão refletir que, além do discurso, a gente tem que partir também para a ação, como meta de vida e propósito. E ele traz isso muito marcante na sua trajetória, Dom Luciano Mendes de Almeida. É um orgulho para nós, da Comissão Justiça e Paz, sermos agraciados com uma memória desses 3 profetas brasileiros, como o senhor mesmo trouxe, que complementam assim de maneira brilhante a trajetória da igreja no Brasil, constroem essa trajetória de igreja no Brasil e são um exemplo até hoje de como é ser cristão diante dos desafios. Padre Hernani, nosso programa está acabando, encerrou. O tempo passa muito rápido quando a gente entrevista pessoas que são um poço de conhecimento e sabedoria, que a gente poderia fazer muito mais programas como o senhor, Padre Hernani. É um programa gostoso demais. À disposição, não for necessário. Agora, eu queria só deixar uma palavra final. Por favor. É o seguinte, eu pediria aos ouvintes que nos ajudassem a Comissão de Justiça e Paz a ser fiel aos seus objetivos e que pudesse cada vez mais estar à disposição daqueles que mais precisam, dos mais pobres aqui da Arquidiocese. Orem por nós, não é isso que o Papa Francisco sempre pede? O Papa sempre pede. Orem por nós e nos ajudem. E nos ajudem, orem por nós e nos ajudem. E assim, com essa frase tão impactante que a gente pega emprestado do Papa Francisco e que deveria valer para todo cristão, a gente pede, orem por nós e nos ajudem, transformem essa oração em ação. Eu sou Ana Paula, deixo com vocês a programação agora do sábado, me despeço muito alegremente nesse sábado de manhã, agradecendo a audiência de todos e principalmente ao Padre Hernani, nosso diretor espiritual, nosso companheiro de tantas jornadas, que nos deixou esses belos testemunhos e esse recorrido de sua experiência, de sua própria vivência. Que linda vivência, Padre Hernani, com esses santos da igreja. Tenho certeza que serão santos. Em algum momento serão reconhecidos como santos, mas que já atuam como guias nossos nessa estrada pelas escolhas da vida. Obrigada pelo seu relato, obrigada pela sua disponibilidade. Deixo um grande abraço. Obrigado. Um abraço de justiça e paz a todos. Um abraço também. Boa noite.